Olá, espero que todos vocês estejam bem. Vamos à nossa aula de geografia, mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da geografia. São conceitos que nós temos em geografia. Vamos lá, vamos falar de espaço geográfico. O que seria esse espaço geográfico? O espaço geográfico seria o espaço que reúne os resultados das atividades humanas, sendo produtos e agentes do processo de construção e transformação da sociedade. Então você tem o espaço geográfico, que é o meio utilizado e transformado pela sociedade. Então, como nós vemos aí na tela, nós temos aí sociedade, natureza, então formando esse espaço geográfico. Bom, conforme o tempo, você vai acumulando uma desigualdade no tempo. Onde você tinha um espaço natural, agora você tem um espaço modificado pelo homem. Principalmente nós vemos isso nas grandes cidades, na urbanização, onde você via o meio rural, agora você vê o meio urbano. Então você dá uma olhada que conforme passa-se o tempo, vão se modificando o espaço. Então, nós vemos aí, por exemplo, na Copa do Mundo, construções de estádios, arenas, modificando esse espaço geográfico. Temos aí a natureza junto com a urbanização. Você veja, por exemplo, na imagem de Nova York, onde você vê todo esse espaço modificado. Então você tem essa modificação em relação ao espaço que antes era natural, agora ele foi modificado. Então agora nós vamos falar sobre paisagem. Qual seria o conceito de paisagem? Não confundam o espaço com a paisagem. A paisagem ela também se difere entre naturais e geográficas. Então é a forma de expressão, é aquilo que você pode ver. Então o espaço ele é entendido pelos nossos sentimentos: visão, olfato, tato, audição, paladar. Então, um exemplo: paisagem natural, aonde você só vê elementos da natureza. Paisagem artificial, aonde você vê a modificação. Então, aí nós vemos um espaço natural, onde só tem a natureza, e ao lado direito, o espaço urbano, onde foi modificado pelo homem. Então, paisagem não é formada apenas por formas, mas por cores, sons, movimentos, odores e outros atributos. Então, nós vemos aí imagens e rugosidades espaciais. O que seria essa rugosidade? A rugosidade são as feições moldadas no tempo anterior e que se manteve impondo às ações atuais nas suas possibilidades enquanto construções espaciais. Como assim? Vamos aqui, ó, um centro de turismo de Natal, um exemplo de rugosidade. Porque você tem um prédio numa cidade em pleno século XXI, mas de um século, no século XIX. Então, olha o tipo de construção, o modelo que nós temos de século anterior no século XXI. Olha o Centro Cultural Solar Bela Vista. Nós temos uma construção de séculos atrás. Então, a Fortaleza do Reis Magos, uma construção antiguíssima. Atrás, por exemplo, os prédios. Teatro Alberto no Maranhão. Olha, o Museu do Sertanejo. E território. O que seria o conceito de território? Bom, o conceito também ele é relevante para a compreensão do espaço de território.
Esse, por sua vez, também possui várias definições, mas a mais empregada é aquela que se refere ao poder. Então, o território, a grosso modo, seria o quê? A definição de poder, de domínio. O território pode ser macro, estamos vendo aí no caso de um país. Um território, ele pode ser micro, no caso aí de uma rua. E o território, ele pode ser contínuo. Então, nós vemos aí uma imagem onde você tem um território que está na praia, nas suas residências, o território na estrada. E ele pode ser descontínuo, que dentro de um lugar você tem vários conceitos de território, como o local de todas as tribos. Vamos lá. Pode ser mutável, fluido. De manhã ele é uma coisa, à tarde outra, à noite você pode ir modificando. E vamos falar agora sobre região. Qual que seria o conceito de região? É uma linha gerais que pode ser compreendida como divisão ou delimitação do espaço. Você pega o Brasil e dividiu em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Eu pego a América e divido em 3 Américas: América do Norte, América Central, América do Sul. Eu pego a cidade do Rio e divido em zona: Centro do Rio, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte. Então você tem aí, por exemplo, as regionalizações do Brasil: a da esquerda, geográfica; a da direita, geoeconômica. As regionalizações, por exemplo, do Rio Grande do Norte. No Rio de Janeiro também nós temos. E por último, conceito de lugar, que é entendido quando você tem aquela afetividade, tipo a casa onde você mora, a fazenda onde passei a infância, o parque de diversão que eu sempre frequentei, o meu bairro. Então você tem essa afinidade, é a realidade com o indivíduo. Um exemplo de lugar pode ser uma praça, uma cidade pequena, uma rua, a casa, um comércio, um lugar de passeio, uma praia. E a escala geográfica é que vai definir a dimensão. Escala, por exemplo, de uma cidade, de um país e do mundo. Então, esses são os elementos do espaço geográfico e ficamos por aqui nessa nossa aula de hoje.